teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala a nós, ao nosso coração, Deus, para que possamos entendê-la, compreendê-la, aplicá-la em nossas vidas pelo poder do teu Santo Espírito e possamos assim estar sendo servos úteis, filhos obedientes ao Senhor, mas também estarmos agradando ao Senhor, como diz aqui este texto. Muito obrigado, abençoa-nos, dá-nos a tua graça. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 11, eu quero destacar como o texto principal aqui para as nossas considerações. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Falamos na semana passada um pouco sobre isso. Todo indivíduo que tem um mínimo de consciência de Deus, a menos aqueles que entendem que Deus não existe, né? Se Deus não existe, então por que agradar um Deus que não existe? Então não faz sentido nós esperarmos que alguém que professa-se ateu tenha esse trabalho, exercite de alguma forma o agradar a Deus, porque se ele não crê não faz sentido. Mas aqueles que creem e professam um Deus, independente da maneira como creiam, não é essa a questão aqui, mas eles vão querer agradar o seu Deus. Eles vão querer agradar ao Deus que é fruto do seu temor, da sua adoração. E o que é que faz com que tantas pessoas haja guerras, lutas, brigas e conflitos, senão exatamente o fato do indivíduo, do ser humano querer agradar ao seu Deus? Por exemplo, podemos pegar ali o Oriente Médio, judeus e palestinos. Os dois querem agradar a Deus. Os dois querem agradar ao seu Deus. A grande questão é qual é o Deus verdadeiro e se a maneira como eles estão procurando fazer isto é a maneira correta. Então você tem do lado o judeu, do outro lado os palestinos, né? Agora parece que isso é muito distante de nós. Agora vamos trazer para a igreja. Quantas vezes tivemos conflitos, atritos, desentendimentos, e se você vai conversar com os dois lados querem agradar a Deus. Mas se os dois lados querem agradar a Deus, por que entra em conflito? Por que entra em algum tipo de cisão? Eu já vi igrejas se dividindo. Eu já participei de igrejas que se dividiram. Não é bom, mas os dois lados julgavam estar buscando agradar a Deus. Não deveria ser assim. Existem coisas que nós não entendemos e não vamos entender jamais, a não ser quando chegarmos na glória e lá, talvez, imagino eu, tudo será claro para nós. Ou talvez será um momento de glória tão grande que nós nem vamos nos preocupar com o que aconteceu aqui, porque o que estaremos vivendo, o que estaremos presenciando lá é algo imensamente, sobejamente superior ao que estamos. E vamos olhar para isso, esquece aquilo lá, vamos experimentar o que temos aqui. Eu não sei, né? Vai ser tão inócuo o que vivemos aqui no sentido dos problemas e dificuldades, né? Que talvez vamos chegar lá e nem vamos pensar nisso. Mas se os dois lados, quando há algum desentendimento na igreja, os dois lados estão querendo servir a Deus e adorar e agradar esse Deus, por quê? Porque se os dois lados estão querendo agradar ao mesmo Deus, que é o Deus da Bíblia, os dois vão caminhar juntos, né? Paulo vai dizer exatamente isso. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Por que existem os desentendimentos? Porque nós não entendemos o que é esse agradar a Deus. Nós não entendemos qual é o caminho que eu devo tomar para este fim. Portanto, no versículo 11, a palavra do Senhor vai nos dar a direção. O difícil é cumprir isso. O difícil é cumprir. Mas a palavra do Senhor vai nos dar a direção. Agrada-se o Senhor de quem? Dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.
Então, há duas características aqui que, se nós vivermos, se eu viver isto, eu vou estar agradando ao Senhor. Temer a Ele e esperar na sua misericórdia. E como que isso funciona na prática? Como que isso se dá na prática, efetivamente? O que é temer a Deus? Nós falamos semana passada, né, sobre isto, e apenas para nós recapitularmos um pouco aqui, temer a Deus não é ter medo de Deus, ok? Temer a Deus não é se afastar dele por medo, não. Temer a Deus é ir a Ele, mas como eu vou a Ele? Ontem aconteceu um incidente, um cachorro estava solto, um pastor alemão, né? E acabou dando uma confusão ali, avançou nos cachorros ali. Aí eu peguei e abri o portão de casa para ele entrar, e ele entrou. Por que eu fiz isso? Porque nós percebemos que ele era manso. Tinha dado uma confusão porque ele avançou em outros dois cachorros. É claro que nós já prendemos a Kira por outro lado e deixamos ele para lá, dividimos para não ter contato, para evitar qualquer briga entre os cachorros, né? E ele ficou, estava eu e a Kátia ali, ele ficou entre a gente aqui, a gente deu água para ele, mas é um cachorro, pastor alemão, cachorro de raça, eu não conheço. Ele estava ali, nós ficamos, demos água para ele, e entendemos que ele era manso, mas é um cachorro. Eu não vou ficar abraçando porque eu não sei, ele pode, no momento que eu abraço, que eu pego nele em algum lugar ali que ele não gosta, ele me morde. Ele está ali, mas eu estou não com medo dele, nós não estávamos com medo, nós percebemos que ele era manso, ele permitia a nossa chegada, porém, com temor, eu não vou dar brecha, né, para uma situação ali complicada, né? Ele vir e me morder. Então a gente ficou ali com ele, mas com esse temor, não com medo, porque se eu tivesse medo nem colocaria para dentro de casa, né? Mas com temor. Agora, se ele está dentro do quintal dele, eu não vou pular o muro estando aquele cachorro lá dentro. Por quê? Aí eu tenho medo, eu não vou lá, eu tenho medo dele. É diferente, né? Então, no que diz respeito aqui à ideia de temor, nós temos esta ideia de que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é um Deus acima de todas as coisas. E nós devemos e podemos chegar a Ele, mas como que eu vou chegar a Ele? Em temor, não com medo, para me afastar, mas em temor. E o que é temer a Deus? Dá-lhe a Ele a reverência, dá-lhe a Ele a glória e o louvor que Ele merece. A primeira coisa, quando eu temo a Deus, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. Por que existem tantos conflitos e tantas divisões na igreja? Porque talvez nós não estamos tão preocupados em adorar efetivamente a Deus. Eu estou querendo satisfazer a mim em primeiro lugar. Eu quero satisfazer a minha pessoa, as minhas necessidades. Eu quero satisfazer a minha ideia sobre aquela determinada coisa. E não parei para pensar se aquela ideia do outro, efetivamente, não é a melhor ideia. Ou talvez não seja, mas é a Deus que nós estamos adorando. Deus não é o Deus soberano? A Ele toda a glória. Nos leva a buscá-lo. Quando nós tememos a Deus, nós queremos buscá-lo, chegar mais perto dele. E quanto mais nós chegamos perto de Deus, menos nós vamos percebendo que nós o conhecemos. Quanto mais nós chegamos perto dele, mais nós vamos percebendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e quão grande ele é. Mas nós queremos conhecê-lo mesmo assim. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Paulo vai dizer a respeito de Cristo, conhecê-lo mais e mais. E isto, quanto mais nós conhecemos ao buscar ao nosso Deus, mais nós vamos obedecê-lo. Quantas divisões, quantas lutas, intrigas surgiram no seio da igreja e no seio da sociedade, em nome de Deus,
mas as pessoas não estavam efetivamente buscando adorar a Deus ou obedecer a Deus. É só olhar para a Idade Média, né? O que a igreja da Idade Média fez com aqueles que de alguma forma não obedeciam à ditadura da Igreja Católica. Mas eles julgavam que estavam obedecendo a Deus, mas como obedecendo a Deus, se o próprio Cristo Jesus não obrigava as pessoas a segui-lo? Se o próprio Senhor Jesus Cristo não ofendia ou tirava a vida daqueles que não o seguiam? Muito pelo contrário, ele se mantinha humilde e respeitava aqueles que tinham pensamento contrário. Nicodemos veio a Jesus. Nicodemos queria saber com relação à vida. Jesus explicou para ele. Ele foi embora e não sabemos efetivamente ou realmente o que se deu com Nicodemos. Não sabemos o que se deu com o jovem rico. Jesus explicou sobre o plano de salvação para ele, conversou com aquele jovem, mas ele baixou a cabeça e foi embora, não aceitou. E Jesus foi atrás dele brigar e você tem que aceitar. Não, você quer? Estou aqui. Você não quer? Ok. Você vai arcar com as suas responsabilidades. Mas nem Jesus obrigou as pessoas a crer nele. Mas na Idade Média nós tivemos aí uma situação de imposição de uma fé que não precisava muito para entender que tudo aquilo ali era simplesmente o uso da palavra de Deus com vistas a um benefício próprio, tirar benefício para mim mesmo. Perceba que nós temos aqui pelo menos 3 situações que nós vamos perceber que ao temer ao Senhor nós vamos parar. Eu não vou buscar glória para mim, eu vou buscar conhecer qual é a sua vontade na palavra e eu vou obedecer essa palavra porque eu temo ao meu Deus. Então essas intrigas, brigas e confusões que acontecem, elas se dão porque nós não estamos efetivamente buscando a Deus, nós não estamos realmente, concretamente, temendo ao nosso Deus, o Deus que professamos. Se nós o temêssemos, possivelmente não teríamos tantas divisões como temos. O corpo cristão seria um corpo unido, um corpo que de fato estaria trabalhando até a volta de Cristo Jesus para o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Mas não somente isto. Aquele que agrada ao Senhor, não somente o teme, mas também espera na sua misericórdia. Há 2 coisas que precisamos entender nesses termos aqui. O primeiro é esperar. Esperar. Você gosta de esperar? Eu não. Tenho um problema com esperar. Mas Deus trabalha na minha vida, né? Porque todas as vezes, pelo menos algumas vezes que nós marcamos médico ali, nós temos, a Kátia fez a assinatura ali de um plano de saúde, né? Um basicão que a gente tem aí. Mas toda vez que eu ia, eu não sei, marcava ali direitinho, né? Já fui lá no dentista, já fui no clínico geral, e chama um e chama o outro, e eu chego, aí a vizinha aquela chegou depois, o outro senhor chegou, mas eles são chamados primeiro e eu fico. Deus está trabalhando o que? Espera, mas tu tem que esperar. Aí, chega um ponto que eu falo, não aguentei, né? Vou embora. Né? Não, vou embora. E eu vou, pelo menos umas 3 vezes e fui embora, assim. Não, primeiro porque assim, eu cheguei primeiro que eles. Né? Como é que eles foram chamados antes de mim? Isso é injusto. Olha eu buscando glória para mim, né? Me senti humilhado. O pastor Artemio que dizia, quem se sente humilhado é porque já está exaltado. Se você se sentir humilhado é porque você já está exaltado. Não é? Mas o trabalhar de Deus envolve esse esperar. Perceba que Davi vai falar, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz. Ele me salvou. É o que o salmista vai dizer. Salmo 40, versículo 1. Agora, esse esperar não é tarefa fácil para nós. Imagine se eu esperar ali sentadinho, no ar-condicionado, o doutor me chamar, mas quando eu vejo que 2 ou 3 foram na minha frente, eu já fico exasperado. Eu já pego e vou embora. Falo, não, o que é isso?
Imagine o trabalhar de Deus no meu coração, no sentido de fazer eu confiar nele e esperar no tempo dele, porque esse esperar é exatamente isto, é esperar no tempo dele, porque ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, inclusive ele criou a mim mesmo. Se nós olharmos, por exemplo, no versículo 9 desse Salmo 147, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Quem faz isso? Deus. Ele dá, ele criou a natureza, ele criou toda a engrenagem da fauna e da flora. Estava vendo um documentário esses dias sobre os animais e como que eles falam a natureza, né? Que é como que a natureza faz para que ela mesma se recomponha e se mantenha ali o ecossistema, porque as raposas voadoras vão lá e comem o fruto e depois despejam a semente na outra parte e ali já vão polinizando e já vão semeando aquela mesma árvore em outro lugar e a coisa vai se renovando e vai se restaurando e a própria natureza, claro que é Deus quem o faz. E os macaquinhos vão lá e se alimentam da folha, se alimentam da fruta, e outros animais, mamíferos, carnívoros, já se alimentam de outros animais, mostrando que a própria engrenagem da natureza, ela mesma se sustenta, ou seja, Deus criou isto. Ele sabe as estações e a maneira como fazer. Perceba o versículo 15 a 18. Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, dá neve como lã, espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Isso aqui pode falar da grandeza de Deus, da soberania de Deus, que nos leva a adorá-lo, mas fala da maneira como Deus fez também, como cada coisa está no seu lugar e no seu tempo próprio, para acontecer da maneira como Ele quer, no tempo que Ele determinou. Ele criou todas as coisas, e isso vai nos ensinar a sua soberania. Quando olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, 33. Isso aqui fala de tempo, fala de ação, mas fala de tempo também. Porque está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai quando? Em primeiro lugar. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas uma coisa eu sei, que eu preciso buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as coisas têm o seu tempo determinado debaixo do sol, vai dizer o autor do livro de Eclesiastes. Todas as coisas têm o seu determinado tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo estabeleceu um princípio muito claro no que diz respeito à nossa linha de vida aqui na terra. Tudo tem o seu tempo, você não sabe quando vai acontecer. Você espera que aquela coisa aconteça amanhã. Talvez você conversou com alguém e espera que amanhã ele lhe dê a resposta. Talvez você está esperando uma promoção, talvez você está esperando um dinheiro cair, mas você não sabe se vai realmente cair. Eu não sei se essas coisas vão de fato acontecer. Eu estou esperando que essa semana seja assim, assim, assim. Mas talvez Deus vai trabalhar de alguma forma para que isso prolongue um pouco mais. Mas em todo esse momento, sabe o que nós devemos buscar? O reino e a justiça de Deus, em que tempo? Em primeiro lugar. Não é quando eu quero, não é quando eu desejo, mas buscar isto em primeiro lugar. Está falando aqui, irmãos, que Deus quer nos ensinar que Ele tem um princípio, Ele estabeleceu para nós uma forma de vida que devemos estar colocando o reino de Deus, a justiça dEle, em primeiro lugar. E aí todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É bem possível que nós invertamos isto. É bem possível que nós buscamos todas as outras coisas. E se der tempo, então eu faço as coisas de Deus. É claro que eu não sou exemplo de nada, no sentido de falar, eu fiz assim, façam você também. Não é? Mas eu falo porque aconteceu comigo. Eu estava fazendo, acho que já falei isso, né? Imagino, não sei, talvez. Estava fazendo um curso de aviação.
Eu era jovem, eu dava aula na escola dominical para os adolescentes. Eu estava fazendo um curso de aviação e aí teve um domingo que eu ia poder pilotar. A escola tinha proporcionado a nós uma oportunidade de pilotar um avião, claro, junto com um piloto, não sozinho, né? Estávamos aprendendo, mas o que eu fiz? Me pesou tanto no coração, eu falei, eu vou deixar o meu domingo para pilotar avião. É legal, vamos falar a verdade. Quem não iria? O Márcio. Eu sou a melhor pessoa do mundo por causa disso? Não. Só estou dando um exemplo, só uma ilustração. Só uma ilustração simples de um ser pequeno como eu. Deixei todas as coisas, sabe por quê? Porque no domingo anterior eu tinha pedido para os adolescentes decorarem alguns versículos e que eu ia tomar aqueles versículos. Mas se eu não fosse aquilo, esse processo seria quebrado, entende? Esse processo não daria continuidade. Eu falei, eu preciso ir, porque eu quero ver o desenvolvimento deles. Eu não estou dizendo se amanhã você tiver uma aula de aviação, você deve faltar na igreja. Não é isso, eu estou falando da minha experiência. Você faz com a sua vida o que você quer. Eu não me arrependo um minuto de ter ficado na igreja e dado aula para aqueles jovens na escola dominical. Porque o meu tempo, naquele domingo, era para Deus. E não era para outro fim, senão para buscar o reino dele e a justiça dele. Não me arrependo. E não me arrependo do que Deus me deu. Deus me deu uma esposa, Deus me deu 2 filhas, Deus me deu um ministério. Mas então, você como jovem, Deus fez isso porque eu já sabia que você ia ser pastor. Não, todos nós, esse princípio aqui são para todos nós, é para mim, é para você, é para cada jovem, para cada senhor, para cada senhora. Agora, claro, se amanhã aparecer uma oportunidade de você pilotar avião, você vai decidir o que você vai fazer, né? Eu decidi ficar na igreja. Eu decidi ir para a igreja para cumprir com o meu propósito, que Deus tinha me dado, o meu ministério que Deus tinha me dado. E por que eu estou dizendo isto? Porque nos ensina estas coisas que nós estamos vendo. Esperar em Deus não é só ficar de braços cruzados, sentado numa cadeira e dizendo, Senhor, eu vou esperar no Senhor e o Senhor faz. Não, nós temos que tomar decisões. E essas decisões nem sempre são decisões difíceis. Até que Deus cumpra aquilo que nós desejamos, se sim ou se não, isso jaz com Deus, nós precisamos tomar as decisões e as resoluções que o Senhor pede de nós. E aí, só para terminar aqui, não é com relação ao versículo 33, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus? Aonde está o reino de Deus? Porque me parece muito vago, né, falar de reino, mas o que é reino? O que é a justiça de Deus? Deus reina em todos os lugares, ainda que Ele permitiu que Satanás tivesse o domínio desta terra. Mas Deus reina em todos os lugares onde Ele quiser reinar. Agora, uma coisa que Deus colocou, e isso está muito claro, o reino dele está representado aqui nessa terra pela igreja. A igreja de Deus é o lugar aonde Deus reina. É o lugar aonde Deus está dirigindo, Deus está reinando, Deus está mantendo com o seu poder. Portanto, ao olharmos, irmãos, para o nosso tempo, ou seja, pensando no tempo de Deus, o que Ele está fazendo, e olhando para nós, para as nossas resoluções, nós estamos entendendo o seguinte: eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ou essas outras coisas eu estou permitindo que elas vão permeando a minha vida, a minha rotina, ao ponto de eu meio que misturar uma coisa com outra e, não, eu posso ir para lá, eu posso deixar um pouco as coisas da igreja. É possível isso?
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor determinou isso. Pedro, certa vez, estava pescando e passou a noite inteira pescando. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. E ele nada pegou. Ele nada pegou. O Senhor Jesus Cristo veio do seu ministério, da pregação, entrou no barco e Jesus disse: Pedro, lança a rede. Senhor, fiquei a noite inteira pescando, não peguei nada, não é agora que vai pegar? Pedro, pescador experiente, mas porque o Senhor falou, lançou a rede. E quando puxaram a rede, não puderam, precisavam chamar outros para poder puxar a rede de tanto peixe que tinha. Pedro buscou ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, porque ele entendeu que ali estava o Senhor Jesus Cristo. E se ele estava mandando, se ele estava falando, o Senhor sabe do que está fazendo. Se o Senhor Jesus Cristo está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está dizendo. E ele não está mandando nos fazer algo que nós não possamos fazer. Ele não está mandando ou pedindo que nós façamos algo que não vá dar resultado. Eu não sei quando esse resultado vai dar. Eu não sei qual é o tempo de Deus. Eu não sei quando esta coisa vai acontecer. Mas o fato é que agora Ele está mandando eu lançar as redes. E é isto que eu vou fazer. Agora Ele está me mandando ir para a igreja, e é isto que eu vou fazer. Agora Ele está me mandando aceitar este ministério, e é isto que eu vou fazer. Não é pelo bem da denominação, não é pelo bem do ministério, não, é para a glória de Deus, porque eu temo ao Senhor, e eu espero na sua misericórdia, eu espero nele, eu espero. Não é uma coisa que eu vou fazer agora e eu quero um resultado agora. Deus tem o tempo dele, e Ele vai fazer dentro do tempo dele. Só que para isso Ele precisa trabalhar isso em nós. E esse trabalho envolve que nós busquemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E aí então todas as outras coisas serão acrescentadas. E Ele faz isto no seu tempo. E Ele faz isto no seu modo. Deus faz coisas, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos. Nós não conseguimos compreender. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 1 de Reis, capítulo 17, verso 8, portanto, esperar no Senhor é esperar o tempo dele. E esperar no Senhor é também esperar o seu modo. 1 Reis 17, 8. Nós não vamos ler, do 8 até o 24, mas nós não vamos ler todo esse texto, né? Mas Elias, profeta de Israel, tinha predito, se você ler ali a partir do versículo 5, Elias prediz que haveria uma grande seca. Isso efetivamente aconteceu na região toda ali. Não só em Israel, mas também nas regiões circunvizinhas. No capítulo 17 de 1 Reis, do verso 1 até o verso 7, você vai perceber esta seca que se deu. No versículo 8 em diante, então, Deus diz para Elias: vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e você vai encontrar lá uma mulher, uma viúva, e pede para ela dar comida para você. Versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A seca era tanta, a fome era tanta, que ela pegou um punhado de farinha, um azeite ali, um cavaco ali para fazer um fogo. Eu vou comer isso aqui, vai matar a fome que eu estou sentindo agora, mas daqui a pouco não tem mais nada, a gente vai morrer. Eu vou comer e vou morrer. E olha só o que Elias fez. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas,
vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se você fosse a viúva de Sarepta, você faria um bolo ali, só tinha para você e para o seu filho. Você faria um punhado de bolo, um pedaço de bolo ali e daria para Elias? Ô Elias, vai me desculpar, mas a fome aqui está feia. Você é muito legal, gosto de você, eu sei que você é um profeta do Senhor, mas não, né? Não vai rolar, Elias. Ó, meu filho aqui é criança, eu vou fazer para mim e para ele. Vai me perdoar. Se sobrar alguma coisa, você come. Mas esta era a ordem do Senhor. E a viúva foi e fez primeiro e entregou para o profeta do Senhor. Quando eu chegar na sua casa, não tiver comida, faz primeiro para mim. Quem sou eu para me comparar com Elias, né, irmãos? Mas a mulher fez. E aconteceu o quê? Deus multiplicou as panelas e as botijas daquela mulher. Deus abençoou. De forma maravilhosa. Mas Deus teve que provar a fé daquela mulher. Primeiro ela deu para Elias e depois ela então experimentou a bênção do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Temos uma outra situação. Naamã é curado de lepra. Agora não é mais Elias, né? Agora já tem o sucessor do mesmo, que era Eliseu. Naamã era governador ou comandante do exército da Síria. E em algum dado momento eles passaram em Israel, teve ali alguma guerra, algum conflito, e eles levaram uma moça jovem para ser serva dele na sua casa. Só que Naamã era um leproso, era um homem que ele tinha contraído lepra. Né? E esta moça disse o seguinte, versículo 3 do capítulo 5 de 2 de Reis. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela jovem, ela se lembrou que na sua terra, ela tinha sido levada cativa de Israel, mas lá em Israel tinha Eliseu. Eliseu era profeta do Senhor, e com certeza ela tinha visto ou ouvido falar dos feitos de Eliseu, que Deus tinha feito através de Eliseu. E ela disse: com certeza, se o meu Senhor conhecesse o profeta Eliseu, ele curaria o meu Senhor dessa lepra. Isso chegou aos ouvidos de Naamã. E Naamã então enviou para o rei e uma carta pedindo, foi ao rei pedir uma permissão para ir para conversar com Eliseu. Aí ele manda uma carta para o rei de Israel. Olha, eu estou indo aí, eu quero conversar com Eliseu, né, para ver se ele me cura da lepra. O rei de Israel ficou meio, né, mas enfim. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, 2 Reis 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? E deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã falou: será que não tem rio o suficiente, né, na Síria para eu me lavar? Será que o rio Jordão é mais limpo do que... O rio Jordão, na verdade, era, em certos pontos, era até um rio pequeno, né, quase que um córrego ali. Versículo 11, então: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia de ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí Naamã fica indignado. Ele não gosta desta maneira como Eliseu tinha proposto para ele ser curado da lepra. Naamã fica então indignado. Mas, versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor, do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Eu creio que essas histórias os irmãos conhecem, né? Deus estabeleceu uma forma de Naamã ficar limpo: mergulhar no Jordão. Naamã ficou indignado. Não tem uma coisa melhor? Pensei que ele ia sair, ia contar umas mágicas ali, fazer uns negócios e tal, fazer um rito ali, umas magias, e eu ia ficar limpo. Mandar mergulhar no Rio Jordão. Não tem graça? Rio sem graça? Não vou fazer isso. Deus tem a sua forma. E nós precisamos confiar e esperar na forma de Deus fazer as coisas. Agora, o que eu quero falar não é exatamente isso, sobre a história de Naamã, que foi curado da lepra, do rio que ele teve que mergulhar 7 vezes, ou da viúva que teve que dar primeiro para Elias o bocado que ela preparou, para depois ela e o seu filho comer se sobrasse do profeta. Não é isso que eu quero falar. O que eu quero mostrar é o seguinte, irmãos: tanto a viúva de Sarepta quanto Naamã, eles não eram do povo de Deus, eles não pertenciam ao povo de Israel, eles eram gentios. A pergunta é: não havia leprosos em Israel? É claro que sim. Não havia fome em Israel? É claro que sim. Por que que ele curou Naamã e não o povo de Israel? Por que que ele deu comida para a viúva, que era uma gentia, e não para as mulheres ou viúvas de Israel? Porque Deus tem o seu modo de fazer as coisas como Ele quer, e cabe a nós apenas olharmos e adorá-lo e obedecermos e entendermos que Ele é Deus, e Ele faz da maneira como lhe aprouver, porque Ele quer mostrar para o povo de Israel que aqueles dois, tanto a viúva de Sarepta quanto Naamã, apesar da indignação de Naamã, ele teve mais fé, esses dois tiveram mais fé e mais confiança e mais temor do que o povo de Israel, apesar de serem gentios. Quantas vezes Deus pede de nós ações, decisões, posturas, e nós, não sei, talvez não sei se eu vou, não sei se dá, eu acho que eu não vou poder, eu acho que eu não vou conseguir chegar. Você já tomou uma postura efetiva e disse assim: não, eu vou. Uma resolução real: eu vou assumir esse negócio, eu quero servir ao Senhor, eu quero tomar essa postura, eu quero tomar essa decisão, porque se a palavra do Senhor está dizendo isto, é isto que eu vou fazer. Há muitas coisas que nós podemos falar sobre decisões que nós temos que tomar. Mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo outro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Este é o tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas, não é esta ou aquela, não, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus tem o seu tempo e Deus tem o seu modo de fazê-lo. Estamos dispostos a crer nisso? Estamos dispostos a sair esta noite daqui decididos a dizer: Senhor, eu quero servir a Ti, Senhor, eu quero entregar tudo ao Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o Seu reino, com responsabilidade, é claro, sem fazer loucuras, mas entendendo no nosso coração
que se amanhã o Senhor pedir algo de mim, eu tiver certeza é Deus pedindo, ou é a minha loucura, ou é a minha insensatez, eu não sei, eu vou buscar conselho, eu vou à palavra, eu vou orar, eu vou esperar o tempo de Deus, mas se for esta a verdade, eu realmente quero fazer a vontade do Senhor na minha vida. Isto agrada ao Senhor, aqueles que esperam nele, não só aqueles que temem a Ele, mas aqueles que esperam nele, e enquanto esperam estão trabalhando, e enquanto esperam tomam uma decisão para servir ao Senhor. Percebam, Paulo viveu isto, Paulo se converteu, e depois, logo depois que ele se converteu, ele saiu pregando a palavra, mas aí ele foi perseguido, e a igreja teve que fugir com ele, vamos dizer assim, né? Teve que escondê-lo, ele foi para a Arábia, e quando ele voltou, se encontrou com Pedro, e aí foi para Jerusalém. Em Atos 13, você vai ver, Deus esperou um tempo para chamá-lo, mas até que Deus chamou, onde é que Paulo estava? Havia pastores e profetas na igreja em Jerusalém, e então o Espírito Santo vai lá, Atos 13, separai-me para mim Paulo e Barnabé, porque tenho uma obra para eles. Paulo estava esperando, mas ele não estava esperando lá, braços cruzados, não, ele estava trabalhando, ele estava servindo ao Senhor, na luta do dia a dia, na rotina. Essa é a nossa realidade. Mas esperamos, estamos esperando, e não somente isto, estamos esperando na sua misericórdia. Não é apenas esperar, mas é esperar na misericórdia dele. Irmãos, o que é misericórdia? A misericórdia e a graça, elas podem se confundir, né? Alguém disse certa vez que misericórdia é Deus dar, misericórdia é Deus não dar o que merecemos. E graça é Deus dar o que não merecemos. Misericórdia é Deus não dar o que merecemos. Tá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus não dá o que merecemos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação eterna, e Deus não dá isso no presente momento. Deus nos dá uma aguinha gelada, Deus nos dá um ar-condicionado, Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá saúde, Deus nos dá uma igreja para servirmos, Deus nos dá um cérebro para pensarmos, Deus nos dá mão e pés para fazermos algo útil para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, social, espiritual. Deus nos dá todas essas coisas. Ele nos dá por quê? Pela sua misericórdia. Porque se Ele desse o que nós merecemos, nós já estaríamos totalmente condenados. Até o pior pecador, se pudermos dizer assim, hoje está com seu carro na sua balada, tomando cerveja. E por que Deus não faz nada? Pela misericórdia dEle. E o que é graça? Graça é Deus dar aquilo que não merecemos. Ou seja, Ele dá a salvação, o seu Filho. Esperar no Senhor não é somente esperar, é o fato de nós termos dele aquelas coisas que nós não merecemos. Se você olhar, por exemplo, Salmos 147, o texto que estamos lendo, versículo 2: O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Versículo 9, mais uma vez, citando o versículo 9: E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Versículo 13: Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Perceba que está falando de coisas que Deus dá para nós, que Deus nos concede como bênçãos. Ele edifica Jerusalém, congrega os dispersos, ou seja, Deus está protegendo o seu povo, Deus está protegendo aquela cidade, está guardando dos inimigos. Ele dá alimento aos animais.
Ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos. Se o teu filho, se o meu filho, minha filha, minha família, se tem saúde, é pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor que Ele está dando para nós. E precisamos aprender a agradecer por essas coisas, como o irmão João há pouco agradeceu, pela semana, pelo trabalho, pela saúde. Esperar no Senhor não é somente esperar, mas é esperar na sua misericórdia, ou seja, esperar sabendo que é Ele que está nos dando, que até o tempo que Ele for realizar aquele plano, a sua misericórdia continua nos abençoando a cada dia. Quando nós dormimos, quando nós acordamos, a misericórdia do Senhor, ela está conosco. Quando levantamos para ir para o trabalho, quando voltamos, retornamos, não abalroamos o nosso carro em nenhum lugar, não fomos vítimas de nenhum acidente. O irmão falou há pouco de acidentes que acontecem. Quantas vezes nós vamos e voltamos? Ah, mas isso foi negligência. Pode ser, mas a negligência de um pode gerar um acidente no carro de um outro que não teve culpa nenhuma. Esses dias teve um acidente na subida para o Paraná ali, né? Um caminhão perdeu o freio, salvo engano, e perdeu o freio e pegou uma van cheia de crianças ali, com pessoas, uma família, né? Não foi negligência da família ou do carro da van, e nem do caminhoneiro, simplesmente faltou o freio, mas isso acontece. E quantas vezes nós saímos e voltamos por essas estradas, saímos de manhã e voltamos. Eu chego da escola, Senhor, muito obrigado por mais um dia de trabalho. Obrigado, Senhor, por ter saído nesse trânsito aqui, voltado, chegado, e meu carro está impecável. Tá, a lanterna quebrou, mas ali foi barbeiragem minha. Aí eu bati num poste, né? Mas de quantas coisas Deus nos livra? Isto é a misericórdia dEle, protegendo-nos, guardando-nos, dando-nos os alimentos durante a semana. E quantas vezes nós lembramos de agradecer ao Senhor por isto? Esperamos na sua misericórdia, sabe por quê? Porque isso agrada a Ele. Agrada ao Senhor que nós esperamos e agradeçamos a Ele pelo fato de Ele estar nos suprindo de todas as nossas necessidades. É claro que talvez você queira algo maior, talvez eu queira algo a mais, mas por que Deus não me dá este algo a mais? Eu quero esta coisa, eu quero um salário melhor, eu quero que a minha família fosse assim, eu queria que a minha família fosse assim, eu queria que eu fosse usado para converter mais pessoas, mas por que Deus não me dá? Tudo é pela misericórdia dele. E se Ele não deu, pense um pouco, talvez não era o fato de nós agradecermos, ou eu agradecer, ou você agradecer, porque talvez se Ele me der eu não vou saber usar aquilo. Certa vez eu estava num rio, minha família, eu era menino, e eu vi o meu irmão indo um pouco mais a fundo. Ele era um pouco maior que eu, mas ele sabia nadar. Eu não. E eu acompanhei ele. E quando eu vi, eu não tinha mais pé. E já estava afundando. Se não fosse o meu outro irmão mais velho me puxou pelo cabelo. Eu tinha morrido, me afogado ali. Ia dar trabalho. Por quê? Eu não estava preparado. Eu vi ele e eu queria estar lá também. Eu vi o meu irmão e eu queria ir para onde o meu irmão estava. Eu tinha o quê? Talvez 7 anos, coisa do tipo. Só que ele era maior que eu, como eu disse, ele sabia nadar. E eu não. Eu não estava preparado para estar naquele lugar, entende? Quantas coisas nós olhamos e queremos e desejamos, mas a pergunta que eu devo fazer para mim: eu estou preparado para estar nesse lugar? Eu estou preparado para ter esta coisa realmente? Eu estou preparado, o meu coração está firme no Senhor, para que quando eu conseguir esta coisa, eu vou glorificar a Ele, eu vou temer a Ele, e eu vou continuar buscando a Ele, ou eu vou achar que esta coisa foi algo que eu fiz, e eu consegui com o meu poder e com a minha sabedoria? Nós esperamos nas misericórdias do Senhor. Se Ele não me deu, é porque pela misericórdia dEle é possível que eu ainda não tenha condições de ter aquilo. E eu preciso agradecer a Ele, dizer: Senhor, obrigado por não ter isto ainda, porque é possível que se eu tivesse essa coisa em minhas mãos, eu não iria saber trabalhar com isso, eu não iria saber lidar com isso, e talvez eu não estaria mais aqui na igreja, talvez eu estaria em outro lugar, festejando, fazendo qualquer... Conhecemos uma família
que eles não vinham à igreja porque não tinham condições. Às vezes não vinham porque não tinha gasolina. Aí eles conseguiram um valor. Aí eles não vinham mais na igreja porque agora eles tinham que passear. Agora eles conseguiam gasolina, mas quando conseguiam gasolina, ao invés de vir para a igreja, eles iam passear. Mas espera aí, quando você não tinha dinheiro, você não vinha porque você não tinha dinheiro para gasolina. Legal. Aí Deus te deu uma condição melhor para colocar a gasolina para vir na igreja. Mas agora você usa esse dinheiro que Deus te deu para ir passear. Porque precisava, agora eu preciso passear. E onde é que ficou Deus? Às vezes Deus faz isso para mostrar para nós como que o nosso coração funciona. Eu não ia para a igreja porque eu não tinha gasolina. Agora Deus está me dando, agora eu não vou faltar um domingo. Agora nós temos dinheiro para ir para a igreja, para voltar, e se algum irmão precisar, dou uma carona e trago aquele irmão para a igreja para servir ao Senhor, com esse valor, com esse bem que Deus nos deu. Não é estranho, mas funciona assim. Percebam, esperar no Senhor, na sua misericórdia. Versículo 3: sara os de coração quebrantado e lhe pensa as feridas. Versículo 6: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Esperar no Senhor pela sua misericórdia, na sua misericórdia, é esperar reconhecendo quem é Deus e quem somos nós. Reconhecendo que eu sou pequeno, sou fraco, sou pecador, sou indigno. Eu não tenho porque eu mereço. Eu tenho porque a misericórdia do Senhor me deu. E aí é onde entra a confusão entre graça e misericórdia. E que até eu estou fazendo confusão aqui, eu não sei, acho que eu atrapalhei mais os irmãos do que realmente conseguir resolver a coisa. Mas eu vou contar uma ilustração rápida agora, que possivelmente vai ficar mais claro isso. Mas esperar no Senhor, esperar na sua misericórdia, é esperar entendendo que se eu não tenho aquilo ainda, é porque Deus não me deu pela misericórdia dele, porque possivelmente eu não esteja preparado. E isto, irmãos, elimina toda e qualquer indignação da minha parte. Lembra de Naamã, quando Eliseu mandou ele se banhar nas águas do Jordão? Ele se insuflou. Não, na minha terra tem rio melhor. O que é isso? Até que ele, o que eu estou fazendo? Que bobagem é esta? Que orgulho é este? Isso vai me levar aonde? Israel tem um Deus, e depois ele reconhece isso, ele testemunha isso. Israel tem um Deus, eu vim aqui, eu vou lá e vou me banhar nesse rio, e eu vou crer, e isso vai acontecer. Ou seja, ele se exaltou por um momento, mas depois, como se diz, ele baixou a bolinha. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele quer trabalhar na minha vida esta coisa. E é por isso que acontecem tantos conflitos, tantos desentendimentos, por causa do nosso coração que muitas vezes está exaltado, que não está temendo a Deus, não está buscando e não está obedecendo a Ele, e não está esperando na misericórdia dEle. Mais uma vez, lendo aqui o versículo 3, sara os de coração quebrantado. Esperar na misericórdia do Senhor é entender. Versículo 6, mais uma vez lendo, o Senhor ampara os humildes. Olha aqui o segredo. Eu já contei essa ilustração, mas vou contar de novo. Havia um senhor e a sua esposa estavam jantando com o seu filho em casa. E então, um meliante, um bandido entrou, um ladrão entrou na casa deles para roubá-los. Entrou com uma arma na mão. E na confusão ali, ele meio nervoso, era um jovem, e ele acabou matando o filho daquele casal, tirando a vida do filho daquele casal. E quando ele viu o que fez, ele correu para se livrar, só que ao retornar, para pular o muro, para fugir ali daquela situação, ele tropeça, bate a cabeça e desmaia. Há 3 finais para essa história. Primeiro, aquele senhor pega o telefone na mesma hora e liga para a polícia.
e diz: olha, tem um ladrão aqui, ele roubou a minha casa, matou o meu filho, ele está aqui, amarrei ele está aqui. Ligou para a polícia veio e prendeu aquele rapaz. O que é isto? Isto é justiça. Aquele senhor fez justiça. Ele queria ver aquele rapaz nas grades porque ele estava triste pelo seu filho que tinha perdido. E ele tinha tirado a vida do seu filho. Então ele fez justiça. Se o Senhor fizesse justiça a nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Falo por mim. Mas vamos pensar numa segunda situação. Aquele homem vê para aquele jovem o seu filho lá caído morto. E aquele jovem ali desmaiado no chão, ele pega a arma dele e fala assim: olha, depois que ele acorda, ele diz: olha, vai embora, não quero te ver nunca mais. Você vai ficar com o peso na consciência do que você fez ao meu filho, mas você pode ir embora. O que é isto? Isto é misericórdia. Porque aquele homem não deu o que ele merecia. Mas há uma terceiro final. Aquele homem, depois que aquele rapaz acorda, ele pega a arma e diz: agora você vai vir comigo. E com a arma em punho, aquele homem faz aquele jovem tomar um banho. Agora você vai tomar um banho. E ele toma um banho com medo, porque não sabe que aquele senhor deve ser um sádico, esse senhor, né? Acabei de matar o filho dele, ele vai me matar também. Devagarzinho, mas vai. E ele faz aquele jovem tomar um banho. Ele vai lá no quarto do filho dele, que está morto, pega umas roupas, está aqui, veste essa roupa. Essas são as roupas do meu filho, você tem a mesma idade praticamente, o mesmo corpo, veste essa roupa, vai servir. E ele, com medo ali, coloca aquela roupa, veste. Vem aqui, senta na mesa. Você vai jantar conosco, comigo, a minha esposa, e você vai tomar o lugar do meu filho nesta casa. Isto é graça. Isto é graça. E foi isso que Deus fez conosco. Você faria isto? É claro que é só uma ilustração, e nós não tomamos o lugar de Cristo na família de Deus, mas nós fomos aceitos na família de Deus em Cristo Jesus, pela graça dele. Isto é graça. Esperar no Senhor, esperar na sua misericórdia, é entender que nós somos. Aquele jovem, com certeza, imaginando, esse homem é louco, eu matei o seu filho, como que eu vou viver agora nessa casa como se fosse o filho, tomar o lugar do filho dele, viver como se fosse o filho dele? Ele é louco, ele só pode ser louco. Mas aquela ação trabalhou no coração daquele jovem, que transformou a sua vida. Não foi isso que Deus fez conosco? Nos aceitando na sua casa, à sua mesa, para tomarmos lugar à ceia com Ele, mesmo nós fazendo o que fazemos. Entender ou esperar na misericórdia do Senhor é entender exatamente o que nós somos. Que o Senhor está sarando aqueles cujos corações são quebrantados. E em coração quebrantado, nós estamos adorando ao nosso Deus pelo que Ele é. Paulo e Silas estavam presos em Filipos. E o que acontece? Eles estavam cantando. Eles estavam esperando. Não tem o que fazer, vamos esperar. Mas vamos esperar cantando, vamos esperar louvando, vamos esperar exaltando, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. E nós sabemos que nós não somos dignos nem mesmo de estar presos aqui, sofrendo por esse nome, por amor de Cristo. Quantas vezes nos exasperamos achando que nós temos direito, que nós sabemos, que nós somos e que podemos. Aqueles que temem ao Senhor e aqueles que esperam na sua misericórdia, ou seja, no fato de esperar o que Deus vai fazer, e não somente esperar, mas esperar confiando na misericórdia dEle, sabendo que nós não temos direito de nada, nós não somos dignos de nada, porque Ele deu a nós o Seu Filho. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos capacidade de adquirir, ou de manusear ou administrar. Ele vai dar conforme a vontade dEle, no seu tempo, ao seu modo e para a sua glória, para aqueles cujo coração estão quebrantados, estão realmente sendo trabalhados pelo próprio Deus.
Por que acontecem tantas discórdias quando duas pessoas estão buscando adorar e agradar esse Deus? Porque em algum ponto, um desses fatores aqui foram esquecidos. Ou o temor do Senhor, ou esperar na misericórdia dele. Ou o temor do Senhor no sentido de adorá-lo, no sentido de buscá-lo, no sentido de obedecê-lo. Alguma coisa aí faltou. Ou de esperar na misericórdia do Senhor, de esperar o tempo de Deus, esperar a maneira de Deus fazer. E entendendo que nós não somos nada, a minha visão pode estar distorcida. A minha visão sobre aquele ponto pode estar distorcida. E talvez eu tenha que aprender um pouco. Eu, você, todos nós temos que aprender um pouco. Só que vamos esperar, vamos deixar Deus fazer do jeito dele e da maneira dele. Isto agrada ao Senhor. Isto exalta ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta semana, nos dê a sua graça e que possamos nos apresentar como servos, filhos de Deus que realmente estão agradando a Ele nas nossas ações, nas nossas resoluções, nas nossas conversas, nas nossas reações. E se porventura falharmos em algum ponto, peçamos perdão a Deus, peçamos perdão ao irmão. Esses dias na escola eu falei uma coisa ali sobre a questão de depressão, né? E uma jovem tinha perdido a mãe por depressão. Ela pegou e saiu chorando da sala de aula. Fiz besteira, né? O que eu fiz? Pedi perdão para ela na frente de toda a classe. Tive que fazê-lo. Eu errei. Faz parte da vida. Né? É possível que a gente erre. Nós erramos. Nós somos assim. Ao homem, o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Agora, em errando, nós temos um caminho chamado Jesus Cristo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos falhos. Nós precisamos entender isso. Mas quando tememos ao Senhor e esperamos a sua misericórdia, nós vamos a Ele. Nós não vamos querer resolver as coisas por nós mesmos. Nós vamos a Ele para confessar as nossas faltas e resolver os nossos problemas que temos com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que possamos temer ao Senhor e esperar na Sua misericórdia. Que possamos, sim, ó Deus, estarmos buscando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, obedecendo a Ti, pelo temor que temos a Ti, e adorando ao Senhor, reconhecendo a nossa indignidade, louvando ao Senhor com os nossos lábios, não fazendo nenhum tipo de caso, ó Deus, de questões alheias ou questões externas ou supérfluas que possamos enfrentar ou vivenciar nos nossos dias, mas que buscar ao Senhor em primeiro lugar seja o ponto primeiro da nossa vida, a dedicação de cada um de nós aqui, e que em tudo o Senhor seja louvado exatamente e glorificado nas nossas vidas e nossas ações. Nessa semana, ó Deus, esteja nos abençoando cada família, aqueles que chegaram, aqueles que não puderam chegar também, que o Senhor esteja nos dando a sua graça e nos dando o teu favor, ó Deus. Nós pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.